Então, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos hoje aqui na palestra sobre biomassa com a professora Regina, né, a professora Regina Módulo. Essa palestra, aliás, ela está sendo oferecida dentro da Semana do Meio Ambiente, dentro da disciplina de geração e aproveitamento de biomassa. E então a gente tem a grata satisfação de receber a professora Regina Módulo, ela é professora nossa aqui da Politécnica, é formada em Engenharia Agronômica, e ela fez o mestrado e o doutorado dela em Portugal, lá na Universidade de Aveiro, né, onde ela trabalhou bastante com biomassa, trabalhou com leite fluidizado, com processo de combustão e pirólise e outros processos típicos de biomassa. Então, tenho certeza que ela tem uma excelente experiência e conhecimento para trazer para nós. Então, a princípio, a gente, como é um evento, uma palestra, né, a plateia, os ouvintes não podem falar, né, não podem apresentar, mas, por favor, né, tem perguntas e respostas, tem um íconezinho ali na barrinha embaixo, é só vocês escreverem uma pergunta aqui que a gente vai direcionar para a Regina e fazer as devidas observações. Tá? Então, professora Regina, mais uma vez, muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e podemos começar quando tu quiser. Matheus está me dizendo que a apresentação não está aparecendo? Falha técnica? Não. Acho que você... A senhora pode compartilhar com nós ali? Compartilha. Sim, de novo, acho. Compartilhamento, voltando. E agora vocês veem a minha tela? Vou botar ela no ar ali. Agora sim. Só um minutinho. Joia. Tudo certo? Tá ao vivo já. Tá bem, então. Então, boa noite, professor Paulo, Wander, boa noite a toda a audiência. Gostaria primeiramente de agradecer a possibilidade de falar um pouquinho, né, sobre a influência da qualidade da biomassa nos resíduos sólidos gerados em processo de combustão na Semana do Meio Ambiente, né? É sempre muito importante a gente ressaltar que estamos na Semana do Meio Ambiente, é amanhã o dia mundial, né? Mas toda semana foi sobre o estudo, né, a valorização de aspectos relacionados ao cuidado com o meio ambiente, e por que não falar, né, de resíduos gerados em processos de combustão, tendo em conta que processos de combustão de biomassa já fazem parte, né, significativa da nossa matriz energética no Brasil. Hoje já com cerca de 9% da matriz energética, né? Eu não sei se conseguem ver o meu cursor, mas de vez em quando vou passar o cursor, tá? Não conheço muito bem esse novo método de evento, mas de vez em quando vou passar aqui o cursor e espero que estejam acompanhando. Tá? E no final dessa pequena apresentação, a gente abre para algumas perguntas e discussão do que foi passado para vocês. Então, muito obrigada, professor Paulo Wander, muito obrigada à coordenadora dos cursos de Gestão e Engenharia Ambiental, Amanda Killing, e seguimos adiante. Pessoal, quando a gente fala de biomassa, eu acho que é importante, antes de mais, trazer o conceito de biomassa, tá? Porque talvez algumas pessoas que estejam assistindo a essa palestra não estejam tão por dentro do assunto, então eu resolvi fazer um breve enquadramento sobre o conceito, né, de biomassa. Para começar, a biomassa é um recurso primário, tá? É uma fonte renovável de energia. Ela é qualquer matéria orgânica que possa ser transformada em energia mecânica, térmica, elétrica, e conhecendo, né, a nossa imensidão de Brasil, a gente pode reforçar que o nosso país ele é reconhecidamente beneficiado por suas características edafoclimáticas, né? Muito misto em clima, relevo, condições, né?
E isso permite com que a gente consiga produzir biomassa em todo o território, de diversas fontes, tá? E essas fontes, elas prosperam de forma abrangente e muito competitiva a nível mundial. Só para que se tenha uma ideia, não é nem preciso voltar aqui quando se fala de matriz energética, mas só para se ter uma ideia, o Brasil ele está entre os 10 países que será o país maior exportador de alimento do mundo em 2026. O maior. Cerca de 40% de todo alimento produzido no mundo vai ser produzido no Brasil. E isso aumenta a possibilidade, né, a visibilidade do país como um exportador de alimento. E a produção agrícola gera biomassa. Parte dela, consumo, alimento, parte dela fica na lavoura. E aí eu entro, né, nos tipos de biomassa. Existem diversas fontes, diversas origens dessa biomassa. Origem florestal, origem animal, e essa origem agrícola que eu acabei de referir para vocês. Ou seja, nós como país, nós como nação, a gente tem um potencial imenso de produção de biomassa. O que falta é acertar na tecnologia, tá, para processamento dessa biomassa e garantir que ela seja utilizada como fonte energética. Quando eu falo isso, eu falo em tecnologias de conversão termoquímica dessa biomassa, que a gente ainda está patinando um pouco, engatinhando um pouco, mas a gente chega lá. Ainda não dá para comparar com os nórdicos, mas para lá caminhamos, como dizem os meus colegas de Portugal. Tá, agora eu trago alguns exemplos, né, de matéria-prima que pode ser utilizada e em alguns casos é utilizada como fonte energética ou como biomassa para a produção de energia, tá? Quando a gente fala de resíduos agrícolas, a gente está falando do que sobra no campo, né? São todos aqueles resíduos resultantes de atividades de manejo de lavoura com interesse agronômico, né? E de colheitas agrícolas, né? Nós somos um dos maiores produtores de cana-de-açúcar do mundo. Tá? A palha da cana, ela é fonte energética. Arroz, só que no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul, ele tem predominância na produção de arroz no nosso Brasil. Cerca de 70% do arroz produzido no Brasil é do Rio Grande do Sul. E toda a casca desse arroz, né, ela é combustível, ela pode ser utilizada como biomassa para fins energéticos. E 20% do arroz é casca, ou seja, 20% de todo o grão arroz produzido pode se converter em energia. Tá? Para além do café, o aipim, o milho, a soja, nós também somos um dos maiores produtores de soja do mundo, né? Os restos dessa cultura também conferem potencial energético, a mamona, o algodão e por aí fora. Tá? Isso caracteriza, então, resíduos agrícolas com potencial energético. Outra fonte que não menos importante, né, ainda mais aqui no Rio Grande do Sul, que a gente gosta de um pedacinho de carne, como vocês dizem, né, eles são determinados, esses resíduos animais, eles são determinados pela capacidade de produção de excrementos dessas criações, com maior relevância, né, seja a suinocultura, a bovinocultura, a ovinocultura. Só para se ter uma ideia da quantidade gerada de excrementos, né, na criação animal, um gado de corte, ele pode gerar por dia, um gado de corte de 500 quilos, tá? 32, 33 arrobas. Ele pode gerar por dia cerca de 35 quilos de excrementos por dia. Há produtor rural, há pecuarista que tem 1000 cabeças de gado numa propriedade.
Então, só aí a gente já tem uma ideia do volume, né, de massa com potencial energético que é gerada, né? Se pensar num suíno, né, porco, um porco com 6 arrobas, 7 arrobas, ele pode gerar de 5 a 7 quilos de excrementos por dia. Então, se a gente pensar, infelizmente existe, né, muito criação em confinamento para garantir a alimentação mundial, ainda se faz, né, criação por confinamento. A gente tem propriedades que você tem 2.000 cabeças de suínos. Então, se fizer uma conta simples aí, é um potencial imenso, né? Tá, mas aí falando em biodigestão, é outro assunto, mas também é uma fonte energética, então deve ser considerado como biomassa para a produção de energia. Depois, a gente entra no que eu chamaria do principal recurso energético a nível de biomassa que a gente tem no mundo, são os resíduos florestais. E no Brasil também. O Brasil é um dos maiores produtores de celulose do mundo e exportadores também de celulose do mundo, tá? No ranking dos 10 maiores produtores de celulose do mundo. E uma vez que os recursos de biomassa, eles são extremamente heterogêneos e numerosos, se pensar a nível de floresta, que é o recurso utilizado para a produção de celulose, né? A celulose. Tem que haver, né, uma previsão adequada das características desse tipo de combustível, assim como os resultados, né, da sua manutenção ou manejo florestal, que é essencial para um planejamento e um controle dos sistemas utilizados para essa conversão energética. Aí a gente entra em qualidade de biomassa, tá, pessoal? Importantíssimo. Quando a gente fala na qualidade da biomassa, a gente está falando de composição dessa biomassa. Por quê? Porque o rendimento do processo, ele depende da qualidade dessa biomassa. E ela é muito acentuada quando se trata de resíduos florestais. Sim? No entanto, a geração de energia através desses resíduos florestais é uma alternativa muito promissora aos combustíveis fósseis, né? E nesse caso, então, sendo uma solução ecologicamente correta, tá? Entre os tipos de biomassa de origem florestal, a gente pode referir os 3 principais, tá? O material oriundo da colheita, folhas, cascas, troncos, as pontas das árvores, os resíduos que são gerados durante o processo ou processamento dessa madeira e as sobras de madeiras energéticas que ficam na floresta, tá? E tem até um quarto que a gente pode utilizar, que é o resíduo orgânico oriundo do processo de extração da celulose, tá? Que representa cerca de 25% de todo o processo para a obtenção da celulose. Tá? Todos eles com muito potencial. Então, ainda falando da importância das características da biomassa para o resultado final, ou seja, do que a gente pretende hoje, da influência dessa biomassa nas características dos resíduos sólidos gerados em processos de combustão, né, o que a gente tem que ter em conta? Bom, eu vou implantar uma usina de combustão de biomassa. O que eu tenho que ter em conta em relação ao meu combustível? A composição desse combustível. Eu dei ênfase aqui, não sei se causou alguma confusão em cinzas, e depois eu volto a explicar mais lá à frente se houver alguma confusão, mas o teor de cinzas dessa biomassa, ela influencia diretamente no volume de cinzas, de resíduo sólido industrial que eu vou gerar no final do meu processo, tá? Então, eu tenho que ter em conta a minha matéria volátil.
Quanto maior o teor de matéria volátil da minha biomassa, menor é o meu teor de cinzas. Outra coisa muito importante é a composição química dessa minha biomassa. Por quê? Vários elementos químicos presentes, né, na biomassa, seja ela de boa ou má qualidade, vão se converter em cinzas, tá? Ou não. Ou podem ter afinidades uns com os outros, como, por exemplo, o silício, o cálcio, o magnésio, o potássio, o sódio. O cálcio, o sódio e o magnésio, por exemplo, eles estão diretamente relacionados a problemas de fusão das cinzas. O que acontece? Havendo a fusão dessas cinzas dentro do reator, há a desfluidização de leitos, se pensar em tecnologias de leito fluidizado, que é o que a gente vai ver logo a seguir. E essa desfluidização do leito compromete a geração acentuada de cinzas de fundo. Vamos ver por quê. Esse aqui é um exemplo de um reator de combustão de biomassa em sistema de leito fluidizado. O que é esse leito? Talvez os alunos do professor Paulo já tenham visto isso na disciplina, mas eu achei relevante trazer aqui, como a audiência é multidisciplinar, tá? Então é só uma breve explicação sobre a tecnologia. Imaginemos uma tecnologia, tá? Como essa aqui de leito fluidizado. Leito. O leito é esse material aqui, em forma de cama, que é composto basicamente por material inerte, uma areia calibrada, lavada e calibrada. Calibrada como? Com uma dimensão específica de partícula, para garantir que ao injetar ar, o leito se fluidize, aquela levante. A importância relativa desse processo também varia e depende fundamentalmente de três aspectos: condições de operação, qualidade do meu combustível, né? Para eu operar essa tecnologia, eu preciso de um combustível, um comburente, né? O combustível seria a biomassa, o comburente, o ar, oxigênio, tá? E do tipo de tecnologia. Então, esse leito, que a gente chama aqui de leito, tá? Ele é convertido em resíduo no final do processo. Há uma necessidade de fazer a substituição periódica desse leito. E essa substituição, ela está diretamente relacionada com a qualidade da biomassa e com as condições de operação. Como não dá para perguntar se eu fui clara, eu vou seguir com a apresentação. Então, dos três aspectos referidos, né, condições de operação, combustível, qualidade do combustível e tecnologia. Essa segunda, né, o sonho de qualquer empresário que produz energia a partir de sistemas de combustão é ter uma biomassa padrão, perfeita, sem contaminantes, no tamanho ideal, umidade ideal, né, com uma composição química ideal, que deixa o menor teor de cinza possível. Esse é o sonho, tá? Mas a realidade é muito diferente. O que acontece na prática? Pensando, tá, no nosso maior recurso de biomassa do mundo, que é a biomassa florestal. O manejo florestal, ele ocorre de forma muito rudimentar ainda, né? Cortou o eucalipto, tirou o que se precisa, o resto fica na lavoura. Aí vai uma harvest e recolhe essa biomassa, coloca num caminhão e envia para a usina. Do que é composta essa biomassa, tá? Tudo que tiver nela ou próxima dela. Se eu arrancar uma raiz de um eucalipto, aquela raiz, se tiver chovido ou tiver úmida, ela está repleta de solo, cascalho, pedregulhos. O que tiver na frente vai para o caminhão e esse caminhão é enviado para a usina.
Faz-se triagem, professora? Não se faz triagem. O caminhão entra na balança, registra-se o peso da biomassa e essa biomassa é enviada, tá, para dependendo do tamanho dela, né? Ela é cortada e enviada para alimentar as caldeiras. No que isso influencia? Influencia na quantidade de resíduo que eu vou gerar. Se eu coloquei solo, cascalho e pedregulho para dentro da minha caldeira, isso não vai converter em energia. Então, esse solo, cascalho e pedra, pedregulho, ele vai ou virar cinza volante ou cinza pesada, junto com o meu leito, que também vai se tornar parte da minha cinza pesada. Aqui eu trago para vocês um exemplo prático, tá? Vou fazer um breve resumo, tá? Da onde saíram esses resultados. Durante 10 anos eu trabalhei em Portugal para a empresa, em parceria com a empresa Navigator, que é uma das maiores empresas europeias de produção de celulose e papel. Eles têm, só em Portugal, 5 grandes usinas. Toda a produção de celulose e papel é autossuficiente. Então, toda a biomassa que sobra no campo vai para a produção de energia. O que eles não aproveitam internamente, distribui para a rede. Esses contaminantes na biomassa, que vocês podem verificar aqui no meu canto esquerdo da tela, foi retirada em uma coleta. Foi feita uma amostragem, cerca de 1 metro cúbico de biomassa, foi esquartejada essa amostra, e parte daquela amostra foi limpa a pincel e por lavagem. Então, em cerca de 10 quilos de biomassa, a gente retirou toda essa composição heterogênea de cascalho, areia, pedaços de... nem sei de que a gente vê, parece até osso, mas só para que tenham uma ideia, 30% daquela biomassa era esse material heterogêneo. Que, como a gente pode ver, uma das caldeiras, essa cinza aqui do meio, é uma das caldeiras que foi analisada, né? A gente pode ver que parte desse resíduo da biomassa se converteu em cinza pesada, tá? Então, é importante ressaltar aqui que o diagnóstico em campo, né, juntamente com toda a caracterização dessa biomassa, seja a nível laboratorial, seja a nível de campo, mesmo diagnóstico em campo, permite determinar o grau de qualidade dessa biomassa, antever o problema, certo? E aspectos operacionais de coleta também do campo. Imaginem que quando a máquina está retirando aquela biomassa do solo, não é? Se possível, utilizar mecanismos que minimizem essa contaminação, tá? Seja por agitação, seja por uma lavagem antes de ir para a usina, né? São diversos aspectos que podem corroborar para a minimização desses problemas diversos que a gente vê, né? E do aumento desse resíduo. Por que eu vou tirar o solo da lavoura e vou levar para dentro de uma caldeira e transformá-lo em cinza? Se eu posso manter o solo no solo. Então, são aspectos que, principalmente falando para os engenheiros ambientais hoje, até os engenheiros mecânicos que estiverem presentes, que devem ser pensados e repensados para minimização desses impactos ambientais, né? Ou aspectos que vão gerar impactos ambientais. Certo? Já, Oi? só para... Desculpe te interromper rapidinho, mas só para lembrar a audiência aí que as perguntas e respostas ali, o íconezinho está liberado, só quem tiver algum comentário, alguma dúvida, alguma observação, por favor, usem à vontade, não fiquem só deixando a Regina falar sozinha. Eu estou falando sozinha, é muito ruim isso, mas tudo bem. Está muito bom, eu estou gostando bastante, tá? Acho que está bem interessante, bom. mas... Que bom, é importante a participação do pessoal, tá, pessoal? Vamos lá. Vamos isso, principalmente que fazem a sua disciplina, né, Paulo? Exatamente.
Tá bem. E tá dando para perceber o meu cursor também, Paulo? Dá sim, dá para ver. Ótimo, então tá bem. Então tá Legal. certo, continuando. Aí eu trago aqui 2 exemplos, tá, do que é o carro-chefe de resíduos, né, gerados em processos de combustão, nesse caso em leito fluidizado, borbulhante especificamente, tá? Os 2 principais resíduos gerados são denominados de cinza volante e cinza de fundo, como é dito em Portugal, e cinza pesada, como é dito aqui no Brasil. É pesada mesmo, porque ela é pesada, está relacionada ao tamanho da partícula, né? Então, ela é pesada e ela é tirada pelo fundo, por isso cinza de fundo, né? E a volante é mais levezinha, ela voa, ela é carregada para os filtros, para, por exemplo, precipitadores eletrostáticos, ciclones, seguindo ao de mangas, não vou entrar nesses detalhes, acho que nem é pertinente no momento. Mas, então, é importante ressaltar que a qualidade da biomassa, ela tem influência direta na granulometria e na superfície dessas cinzas. Porque essa imagem que eu trago aqui de um grão de uma cinza pesada. Se repararem, a superfície desse grão cortado ao meio, tá? Apresenta uma camada que foi diagnosticado via análises químicas, a presença aqui de sais. Então, a deposição daqueles compostos presentes na biomassa, né, vieram parar na minha cinza. E com isso, pessoas, há uma influência direta no gerenciamento desses resíduos, a presença de sais, a heterogeneidade do tamanho das partículas, se esses sais são solúveis, não são solúveis, se esses sais se ligam, se conectam, se eles têm afinidade. Então, por conta desses vários aspectos, a gente tem que considerar que se eu produzo uma cinza o mais homogênea possível, de preferência em menor quantidade, né? Eu evito a necessidade de tratar essa cinza, podendo valorizá-la de forma menos onerosa. Aqui um exemplo, eu trago para vocês um exemplo daquela cinza que vocês viram aqui, essa cinza, sendo testada em escala industrial, tá? O que foi necessário fazer com essa cinza, tendo em conta as suas características que foram determinadas por conta da má qualidade da biomassa? A ideia aqui era utilizar essa cinza pesada para 2 fins. Um deles era o make-up do leito, eu iria pegar essa cinza, lavar essa cinza, crivar essa cinza, colocá-la de modo calibrado, né, para eu introduzi-la novamente num reator de leito fluidizado e evitando, assim, a aquisição de nova matéria-prima, que é um recurso natural não renovável, a areia de rio. E a segunda oportunidade de valorização seria em materiais de construção. Mas daqui eu tinha 2 inconvenientes. A curva granulométrica dessa minha cinza era completamente gigante. Eu tinha pedras, né, de 4 a 5 centímetros de diâmetro e eu tinha partículas de 40 micrômetros. Problemas. Primeiro, o custo para o tratamento, né? Envia para uma usina de reciclagem, nesse caso de reciclagem de areia, propriamente dita. Coloco essa areia junto com uma areia convencional, como podem verificar, problemas ambientais, emissão de particulado, lembra que eu falei do tamanho de partículas? Então, o que é pulvurulento vira um problema, não só ambiental, como para a saúde do operador ou dos operadores. Depois, a partícula, aquela camada repleta de sais solúveis, material de construção não quer sais solúveis de maneira alguma.
Então, eu vou ter que lavar esse material para eliminar esses sais solúveis, sim? E, por fim, a contaminação dos tanques decantadores com esse material particulado fino. Isso tudo onera o gerenciamento desses resíduos, não é? Essa reciclagem intensa, né, para poder minimizar as más características do meu resíduo e, de alguma forma, poder aproveitá-lo ou valorizá-lo. Eu trago aqui também um dos testes que nós fizemos em materiais de construção, só para que vocês tenham uma ideia, né, utilizando a cinza volante, né, a cinza leve. A presença de sais solúveis nessa cinza, a durabilidade do material, substituindo em 100% o material fino da argamassa pela cinza volante. Se a gente pensar a nível de durabilidade, é óbvio que ela não dura muito mais tempo, comparada a uma referência, a um material sem essa cinza. Ou seja, isso aqui é uma patologia a que evitar. Então, para a indústria, para o setor, né, da construção, não tem interesse. Eu não vou colocar um material que eu sei que ele não tem potencial, que ele vai reduzir a vida útil do meu produto final. Então, inviabiliza a reciclagem desse produto. Outro fenômeno que já falei anteriormente, mas aqui eu trago em maior detalhe, tá? A importância desse fenômeno, quando a gente pensa na qualidade da biomassa, é o fenômeno de aglomeração. Devido a essa formação dessa camada em volta das partículas, né, do leito, da areia, do inerte do leito, vai havendo a junção desses grãos de areia, desse material inerte. Por quê? Porque há a presença de sais, cálcio, elementos como cálcio, o magnésio, o sódio, potássio. E essa junção ou fusão de partículas, o que faz com que o material ele se aglomere dentro do reator e desfluidize o leito. O ar injetado ele já não tem força para poder fluidizar aquelas partículas. E o que a gente tem que fazer num caso como esses? Retirar o leito, juntamente com as cinzas denominadas cinzas pesadas, e tudo vira cinza pesada. Eu trago aqui, coloquei em amarelinho, já que não dá para fazer cábula, né, nessa apresentação modo Teams inovador. Um exemplo muito engraçado que a gente tem, para não dizer trágico, né? Portugal hoje opera, a maioria é leito fluidizado, né, borbulhante, e é tecnologia finlandesa. Então, só com base na qualidade da biomassa utilizada em Portugal e a biomassa utilizada na Finlândia, vou fazer uma conta rápida para vocês, tá? Portugal faz o make-up dessa areia a cada 4, 5 dias. Uma tonelada dessa areia inerte custa, em média, 45 euros. Só uma usina leva 25 toneladas. Estamos falando de 1.000 euros a cada troca, a cada make-up dessa areia que compõe o leito. Então, se pensarmos que na Finlândia esse make-up é feito a cada 30 dias, no mínimo, Portugal gasta 6.000 euros e extrai, né, 150 toneladas da areia que vai virar depois resíduo, né, por mês, enquanto a Finlândia gasta 1.000 euros e só extrai 25 toneladas por mês. Isso tudo por conta da qualidade da biomassa. E também, claro, que é influenciada pelas condições de operação. Mas a gente está falando da mesma tecnologia, então supostamente são as mesmas condições de operação. Ou seja, a chave da questão está na qualidade da biomassa. Pensar que esses 5.000 euros poupados por mês na Finlândia dá para contratar 2 a 3 novos operários e gerar renda, né? Fora o impacto da disposição desse resíduo em aterro quando ele não for ou não tiver potencial de valorização. Portanto, chegando quase ao fim da nossa prestação,
foi possível a gente verificar, né, de forma agora, uma síntese, né, do que a gente viu até agora, de que a qualidade da biomassa ela acaba por influenciar todos os aspectos que a gente pode imaginar que formam, né, a base da sustentabilidade, é o aspecto socioambiental, o econômico e o tecnológico. Pensando no socioambiental, o aumento da geração ou do volume desses resíduos sólidos gerados, os impactos ambientais provenientes desse aspecto, que é o resíduo, a geração de resíduo sólido industrial. Aspectos econômicos, a redução da eficiência de processos, custos com o gerenciamento dos resíduos sólidos industriais, os custos com a matéria-prima para o make-up dessa areia ou desse leito, né? A extração de recurso natural não renovável. E no tecnológico, a aquisição de componentes, né, para a reciclagem interna dessas cinzas e leito, ou seja, existem hoje sistemas que são crivos, que podem ser acoplados a essas tecnologias e fazer uma reciclagem parcial, faz um crivo, tira o que é grosseiro e mantém aquele leito por algum tempo a mais, tá? Mas nada como ter uma biomassa de qualidade para garantir que esse período seja mais prolongado. E eu deixo aqui ficar algumas informações, tá, de alguns países que já dispõem sistemas para normalização de biocombustíveis na Europa. Quem tiver curiosidade, se quiser trocar uma ideia comigo também, deixo meu e-mail ficar aqui. E eu gostaria de agradecer mais uma vez à Unicinos, ao curso de Engenharia Ambiental, ao Paulo, e ao Instituto de Investigação da Floresta e Papel e o Grupo Navigator e a Universidade de Aveiro por terem proporcionado a possibilidade de fazer essa pesquisa, ou essas pesquisas, e ao meu grupo Núcleo de Caracterização de Materiais, né, que já faço parte há 5 ou 6 anos e também fomenta essa pesquisa. Obrigada. Tá, muito obrigado, Regina. Eu Interessante. Oi? Agora eu fecho, Paulo? Não, não sei. Acho que você deixa aberto, porque talvez tenha que voltar para apresentar alguma coisa, né? Mas eu não te vejo e não nos vimos? Eu te vejo. Mas eu não vejo ninguém. Pois é. A gente tem aqui uma pergunta, um depoimento da Débora Cristina da Silva, que está achando muito bom a tua palestra. Ai, que bom, Débora. E não sei se tu conhece o Carlos Moraes, eu acho que não, né? Conheço, adoro. Ele perguntou o seguinte, ó, qual seria a solução para essa cinza citada, acho que no caso a cinza de fundo, né, que não tem como ser usada na construção, que é o destino de muitas cinzas de leite fluidizado, como a de casca de arroz aqui no Rio Grande do Sul. Qual seria a solução? O que tu sugere? Como se poderia... Ela teria que ser reciclada. Não, ali eu acho que eu não me fiz entender, então, tá? Quando eu mostrei aqueles corpos de prova de argamassa que a cinza reduziu a durabilidade, foi a cinza que não havia sido lavada. Se a gente reciclar essa cinza, tá? Fazer uma lavagem, fazer uma crivagem, eu vou mostrar aqui, ó. Sim, como tu falou, o material de construção não aceita sais solúveis, então tem que retirar esses sais, daí pode ser usado. Exatamente. E muito é feito na indústria da celulose, são gerados diversos resíduos, tá? Não somente no processo de conversão termoquímica. Eles têm resíduos porque o processo craft leva, né, muita soda, então é preciso lavar mesmo para poder eliminar esses sais solúveis, para garantir a aplicação, seja para pavimentos rodoviários, argamassas, colantes, reboco, rejunte, tudo. Tem que ser lavado, senão pode implicar na baixa durabilidade desse material. Mas é possível utilizar, sim. Então, deixa eu aproveitar o meu papel aqui de moderador e o privilégio aqui. Você apresentou no final ali algumas normativas e informações, né? E eu fiquei perguntando qual é o principal, o que é
como é que se consegue uma biomassa de qualidade que permite ter menos problema, né? Quanto é que é o tempo na Finlândia que demora para o leito perder a fluidização? 9 a 30 dias. Bem mais, né? Make-up, né? O make-up. Tem o make-up. E o que determina a biomassa? Qual é a característica dela? É um processo? É alguma coisa que se faz antes? Ou é na produção que tu tem que cuidar? Ela tem que estar isenta, Paulo, de contaminantes. Certo. De preferência, sem solo, sem cascalho. Tá? Ela tem que ser o mais homogênea possível e as condições de operação do reator estarem adequadas a ela. Para você garantir a máxima eficiência, né? Igual a gente vê em P mais L. Um processo ele é mais eficiente quando gera menos resíduo. Faz sentido. Faz sentido. Mas me diz você a sua opinião, o que você acha? O que teria que ter como característica essa biomassa para servir como um modelo de biomassa? Eu te remeto. Não, é que, na verdade, esse é um problema que é curioso, até acho que é legal fazer esse resgate, assim, essa observação em relação à questão dos problemas da biomassa, né? Porque tem muita gente que vamos analisar um processo que usa a biomassa para gerar energia. Aí você estuda lá o poder calorífico, estuda a massa específica, os voláteis, etc. e tal, dimensionam ou um leito fluidizado, ou um leito fixo, uma coisa para queimar bem essa biomassa. Aí, beleza, então vamos botar para operar. E agora você vai gerar energia. O primeiro problema já começa na alimentação. Aí tu te depara com vários problemas, como tu falou, desde a alimentação até o resíduo que tu gera e que ninguém espera que isso aconteça, porque não, tem a biomassa é renovável, é maravilhosa, vai fazer revolucionar o mundo. Só que não adianta, existe problemas, né, e esses problemas têm que ser resolvidos para se viabilizar a utilização da biomassa. Não vou deixar de usar, mas tem que... Eu falei logo lá no início, né, Paulo, que a gente tem que adaptar a nossa realidade. Isso. A gente tem que adaptar a tecnologia à nossa realidade. Eu trago sempre o exemplo do asfalto. Não adianta comprar um asfalto perfeito, criado lá nos Estados Unidos, e colocar aqui no norte do nosso país. Entende? O desempenho do sistema não vai ser o mesmo. Exato. O mesmo serve para o que a gente está dizendo agora, né? E só para tirar um pouco da angústia das pessoas que podem ter ficado um pouquinho frustradas, né? Num curso de engenharia, né? Isso para nós é maravilhoso, né? Se não tivesse problema, não precisava ter um engenheiro para pesquisar, para estudar, para fazer o controle de qualidade, né? Exatamente. Então, isso aí dá margem para algumas pesquisas, né? Para estudos, para desenvolver trabalhos de caracterização, de melhorias e possibilidades de melhorar esse uso da biomassa sem tanto problema, ou resolvendo ou minimizando os problemas da melhor forma possível. Exatamente. Então, muito bem. Por enquanto, não temos mais perguntas. Deixa eu ver, tem mais perguntas sim, só um pouquinho. Vamos ver aqui. Deixa eu publicar aqui. O Bruno, meu aluno, ele pergunta: há um balanço energético ou de massa do tratamento ou padronização inicial da biomassa e dos custos de reciclagem, tratamento, deposição das cinzas? Ou seja, um pouco tu já falou, assim, o balanço de massa seria essa questão de tu gera tanta, não tanto em balanço de massa, mas assim, o tempo que demora para desfluidizar, né? Mas eu acredito que ele quer dizer
Eu acho que é isso. Um balanço energético ou de massa do tratamento, padronização inicial da biomassa. Inicial, agora que eu me dei conta. Da biomassa e dos custos de reciclagem, tratamento e deposição das cinzas. Eu achei que são várias perguntas em uma pergunta. Padronizar massa é importantíssimo, tá, Bruno? Com certeza você tem que, quando recebe a biomassa, você tem que cortar a biomassa em aparas, você tem que, muitas vezes, umedecer essa biomassa para conseguir fazer a alimentação do reator, que é uma encrenca muitas vezes, tá? E depois, quando você consegue retirar, né, parte dessas impurezas, toda essa biomassa ela é pesada, ou seja, você sabe a massa que está entrando, o que vai ser convertido em energia e o que sobrou, que virou resíduo. Sim, é claro que é possível. Esses sistemas são muito controlados, Bruno. Sabe tudo que entra e tudo que sai. E sim, é possível fazer essa previsão. É possível. E muitas vezes eles já consideram com base numa amostra. Imagina, tá, que igual essa empresa que eu tive muitos anos, eles têm um controle do caminhão. Entrou tanto biomassa, imagina, 20 caminhões por turno, com tantos quilos ou toneladas de biomassa, e o que entrou na caldeira e o que virou resíduo. Depois é continha de mais e menos. E aí eles podem fazer uma estimativa, tá? Do que realmente é uma biomassa de qualidade, tá? Se eu tive lá uma biomassa que entrou com 30% de material contaminante, não serve. Eu tô pagando para gerar um resíduo e para depois pagar o gerenciamento desse resíduo. Eu pago duas vezes, né? Eu pago a matéria-prima que eu não adquiri e a péssima qualidade dela que virou um passivo. Eu não sei se eu respondi, que me pareciam várias perguntas. Eu achei interessante essa pergunta que ele fez, que eu acho que todo mundo quer saber, né? Ele pergunta assim, qual é uma ideia dos custos da reciclagem, tratamento e deposição da cinza, ou seja, uma perguntinha mais simples, assim, qual é o impacto econômico desse problema das cinzas, né? Tá bem, tá. Lá em Portugal, o custo é por tonelada em aterro, tá? Essas grandes empresas têm aterro industrial, mas também fazem cálculos à vida. Uma tonelada de cinza em base seca são cerca de 40 euros para disposição em aterro, em base seca. E a cinza geralmente sai seca, né? Uhum. Tá? Tá. Isso, se pensar que a biomassa tem de 1 a 2% de cinza, né? Dá para ter uma ideia de quanto isso impacta na tonelada de biomassa que tu consome, né? Tem muito mais, Paulo. Não, sim, porque estou pensando nos 30%. Eu apresentei hoje, né? Sim, Você está pensando naquele cenário do mundo ideal, né? Do Alice do País das Maravilhas. Eu também adoraria. Verdade. Mas não é. Verdade. Não é. É um impacto significativo. Só naquela amostragem a gente tirou 30% de material que não era biomassa. Então põe aí 30 mais 2, 32% vira cinza. É desesperador. É desesperador. Tá. Então, é significativo, né? Muito significativo. E o Carlos Moraes também faz uma outra pergunta relacionada com o impacto ambiental da geração de efluente, que depois vai ser utilizado na construção civil. Como é que fica o ciclo de vida desse processo aí, né? Regina, acho que você está no mudo. Não estamos lhe ouvindo. Às vezes o Teams tem vida própria, né? Professor, seu microfone está no mudo. Continua no mudo. Tem que ir ali no cantinho embaixo, perto do relógio ali, tirar na tela ali, na sua tela. Tem ali, mexe na tela, aparece ali o microfonezinho com um risquinho. Tem que abrir o Teams, isso, professor. Isso. Ali, ó. Mas aí. eu não botei no mudo. Não, o Teams tem vida própria, eu já vi isso aí.
Bom te ver, Paulo. Tá. Eu acho que eu não vou trazer de novo a apresentação, vou falar assim que eu gosto mais. Legal. Tá? Se precisar, a gente abre a Se apresentação. precisar, abre de novo. Isso. Tranquilo. O que você perguntou agora por último? Não, o professor Carlos, em relação aos efluentes. Sim, a gente sabia, a gente chegou a fazer de um outro trabalho, tá? Que também houve a mesma necessidade, e a gente mediu o teor de sais antes e depois nos tanques decantadores e na água de lavagem. A quantidade que aumenta de sais ainda era permitido pela legislação, era baixa. Portanto, não afetaria de forma significativa no tratamento do efluente. Uhum. O impacto na utilização para materiais seria elevado, porém, no efluente, não. Ainda estava dentro dos limites permitidos pela legislação. Certo. Era basicamente cloretos e sulfatos, o que a gente percebia, de aumento pouco significativo, mas aumentava. Muito bem. E se algum aluno quiser, eu posso estar passando também as referências, tá, Paulo, dos artigos. Sim. E, Regina, eu fiquei agora pensando em relação até uma questão que tu trouxe aí, aliás, o Carlos Moraes trouxe, né? Tem algumas usinas no Rio Grande do Sul aqui de leite fluidizado com casca de arroz, né? Que, como tu mencionou no início lá, só a casca de arroz já tem 20% de cinza, né? Ainda se tu agregar mais alguma sujeira, coisa que vem junto, né, no processo, né? Não sei se tu tem alguma informação prática em relação a isso, daqui do Rio Grande do Sul, Não tem. ou da onde tu vem. O meu Mas grupo estuda muito a cinza de casca de arroz, tá? Eu tenho poucos trabalhos, eu me envolvi pouco com esses trabalhos, né? Tenho poucos exemplos mesmo, mas quem sabe a gente pode trazer essa dúvida e conversar. porque Mas eu não sei te dizer. a princípio a cinza da casca de arroz ela tem quase que só cinza, só sílica, né? Silício, né? Sim, muito elevado. Mais de 90%. Então isso a princípio não seria um gerador da. Não, pelo contrário, né? Ao Material de contrário, né? construção quer dióxido de silício, né? E não gera tanto aquele problema de fundir, aglomerar, que é o Não, característico do potássio, cálcio e sódio. exatamente. Isso, exatamente. Só de potássio. Até o Então potássio, a corrosão, né, também, que causa aqueles problemas de corrosão no reator. Uhum, Eu esqueci de trazer esse exemplo. uhum. A gente tem que começar a pensar na nossa realidade, né? Eu acho Então, acho que que dentro adaptar para a nossa realidade, isso. né? E até porque, se pensar na casca de arroz, né, ela já é padronizada por natureza, né? É diferente você pegar uma biomassa florestal e pegar a casca de arroz. Ela já tem o tamanho ideal, o tamanho ideal não sei, mas tem um tamanho homogêneo, ela é homogênea comparada a outro tipo de biomassa. Naturalmente homogênea. Isso, natural. Mas a gente ainda aqui utiliza muito a tecnologia de grelha, né? Que eu acho que com o tempo a gente vai vir a substituir, porque eu acredito que a casca de arroz vai funcionar muito, muito bem, muito melhor para uma tecnologia de leite fluidizado do que para uma grelha, que tem baixa eficiência. Né? Pela sílica, né, a casca de arroz acaba sendo muito abrasiva, então o leito fixo ele é mais suscetível a desgaste, né, a problemas de desgaste com a casca de arroz. Então, o leite fluidizado parece ser uma solução bem mais interessante para a casca de arroz. Tanto que já é até utilizado em alguns locais aqui no Rio Grande do Sul, pelo que eu... Sim, tem duas usinas lá, né? Isso. Tá. Então, muito bem. Deixa eu ver se temos mais uma pergunta aqui, só um pouquinho. O Carlos está... deixa eu publicar aqui.
Carlos está dizendo que a casca azul não tem contaminante porque ela é gerada no próprio beneficiamento, né? Então não sai direto do beneficiamento do arroz para Isso. a própria empresa de arroz, né? Que é excelente, né? Pena que ela, 20% dela vira cinza. Sim. Mas se a gente tiver um destino interessante para essa cinza, né? Que ela tem potencial, né? Então. É o que eu ia te perguntar agora, exatamente agora eu ia perguntar isso. Tá, então eu tenho uma cinza lá que eu gerei, né? Então tu deu um exemplo o Carlos está comentando da casca de arroz que vai para a construção civil, né? Mas que outras utilizações podem ser feitas desses coprodutos, né? O subproduto do processo de No nosso fluidização? de pesquisa, tá? Essa cinza a gente está testando como adsorvente para poluir efluentes, tá? Como filler para betão betuminoso, pavimento rodoviário asfáltico. Uhum. E é só o que eu me lembro até agora, mas o programa de pós-graduação em engenharia civil da Unicinos testa essa cinza, já trabalha com essa cinza há muitos anos, né? E só o núcleo de caracterização de materiais há quase 20. Então, há várias outras alternativas que não sei exatamente quais são, mas várias alternativas testadas e a serem testadas que mostram que ela tem potencial de aplicação em outras áreas. Se fala muito na casca de arroz. Posso só concluir? Claro. Um exemplo que a gente tem, que a gente trabalha com essa empresa, a Pileco Nobre, lá de Alegrete. A Pileco, ela um dia falou para nós que ela preferia produzir cinza do que produzir arroz. Porque eles transformam, eles calcinam a cinza gerada, tá? No processo de combustão, eles calcinam essa cinza e transformam em sílica. E vende para construção a um preço muito mais alto. Ou seja, é uma solução consolidada do potencial, né? Sim, é o que eu estava lembrando, né, que eu já ouvi várias vezes comentário, alguém falar sobre, porque a casca de arroz, a cinza da casca de arroz é extremamente interessante para porcelana, para a pessoa de cerâmica, né? E que teria condições de fazer uma cerâmica nobre, um produto diferenciado, né? Eu não sei se chegou, se alguém fazia um estudo mais... Não, eu não sei. Sim, porque a produção de volastonita, segundo o Carlos Moraes, e cerâmica avançada semicondutores. Mas eu achei curioso que uma vez falaram que estavam usando a sílica, a cinza, né, pela quantidade de sílica para fazer porcelana de alta qualidade, né? Não sei se isso é verdadeiro ou não. Não sei. Acho que tudo pode depender do grau de amorfismo, né, dessa cinza. Sim. E outras aplicações, outros usos, né, da tua experiência lá em Portugal com resíduo florestal, foi feito algum estudo de usar esse material para alguma outra coisa? Os que a gente desenvolveu foi voltado para a construção civil, tá? Foi a produção de 2 tipos de argamassa que foram estudadas por nós, junto com o grupo Weber do Saint-Gobain, que a gente tem aqui Saint-Gobain também, é um grupo francês. Weber Ciment Fix, e a gente produziu um reboco de projeção e um cimento cola, que inclusive tiveram propriedades melhoradas com a nossa cinza. Olha aí. Mas ela foi a cinza reciclada, né? Não foi, pegou lá onde ela foi gerada e aproveitou. Teve que ser tratada, né? Mas pelo menos, né? Teve um fim feliz, um final feliz. Legal. O professor Carlos comentou, mas tem um doutorado em andamento da professora Yara Fernandes, né? Isso, compósito. Mas eu queria agora mudar um pouquinho, que na verdade o meu interesse é o aproveitamento energético da biomassa, né?
Então, assim, tu mostrou lá um equipamento usado em Portugal, né? Especificamente, nesse caso, numa indústria de papel e celulose, pelo que eu entendi, né? Mas a pergunta é se, do ponto de vista de aproveitamento energético, que outros fatores são importantes quando eu penso em, eu quero utilizar biomassa, tem um resíduo, vou utilizar. O que mais que a gente poderia Ter comentar? umidade é importantíssimo, né, Paulo? Sim, Eu referi até que essa mesma empresa, ela gera essa mesma indústria, né? Porque é uma indústria, o processo craft para a produção de celulose é universal e o mesmo no mundo inteiro, né? Eles geram outros 2 tipos de resíduo, que são lamas, né? Lamas primárias, ricos em fibra, e lamas secundárias. Só que a secundária, ela tem 80% umidade. E a primária, ela é muito cáustica. Então, tem que se trabalhar as características desses resíduos. Eles fazem lá umas misturas, não posso entregar, né? Porque é industrial, tem sigilo de fábrica, né? Mas eles fazem umas misturas com percentagens, né, desses resíduos e conseguem queimar na caldeira para a produção de energia. Sim, sim. Então, a umidade é importantíssimo, as propriedades, o poder calorífico, né, desses materiais, tudo isso tem que ser levado em conta, né? Uhum. E no caso deles, eles usavam principalmente o material interno, ou seja, esse resíduo que eles geravam internamente. Interno. Só que a capacidade instalada deles é tão grande que eles também recebem de fora biomassa. Eles têm 2 tipos. O interno, eles têm o interno e o que eles recolhem de outras empresas. E essa de fora, por exemplo, teria uma questão de raio econômico, sempre o pessoal comenta raio econômico, ou questões de características da biomassa que vem de fora, né, É mais heterogênea. O que se observa é que ela é bem mais heterogênea. Sim. Teria que ter um pré-tratamento ou um processamento, alguma coisa que melhorasse a qualidade, a homogeneidade. Sim, provavelmente. Eu não trabalhei diretamente com essa que trabalha com material externo, não, só com a interna. Mas pelo que eu me lembro, sim, tem características específicas, precisava umedecer a biomassa. Um dos problemas que eles veem, né, na alimentação é com essa biomassa. Então, é que é mais difícil de controlar, né? Sim, sim. Bem. Então tá, é uma experiência bacana, né? Sim. Bastante questões práticas e ao mesmo tempo, né, teóricas e mais conceitos, né? Muito bem, pessoal, não temos mais perguntas. Pessoal, podem perguntar, ninguém vai morder aqui. E Regina, nós temos dentro do nosso programa aqui, né, temos uma linha de trabalho que é o co-fire, né, a mistura de biomassa com carvão mineral, né, que é uma tecnologia que se usou, que tu pega e mistura a biomassa no carvão, porque a ideia é aproveitar a estrutura já existente, né, do carvão, né, para queimar carvão, para deixar ele um pouquinho menos poluente, é colocar a biomassa em certas proporções aí, né. Não sei se tu tem eu sei que na Europa se faz o co-fire em alguns locais, acredito que tu não teve experiência pessoal, mas Nenhuma, São Paulo, nenhuma. Nenhuma. Brincavam lá que eu era floresteira. Eu nunca saí da Navigator. Resíduo florestal.
É o mesmo que você me perguntasse de resíduos sólidos urbanos, eu também não saberia te responder, até porque eu não me interesso mesmo pelo assunto, então não saberia te dizer, Paulo. Uma pessoa boa para responder a isso era o Tarelio. Tarelio Sim, tinha ele trabalha muito, né, com combustão. Pois é. Podíamos ter convidado ele, né? Podia, é verdade. Esqueci. Se bem que para ele não dá, né? Porque agora deve ser meia-noite. Ele dorme tarde. Um dia desse estava mandando mensagem, é meia-noite lá, devia ser 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Seria legal, seria bacana. Perdemos essa oportunidade. Só que é uma coisa que se usa, né? Se estuda, né? E acaba sendo uma possibilidade. Não sei se tu tem uma opinião teórica sobre isso. Vale a pena. Eu tenho um professor da URSS, lá, um colega, que diz, não é bobagem, pega e separa, né, faz uma usina só de biomassa ou só carvão. Misturar, tu vai fazer uma coisa que não é provavelmente não vai dar um bom resultado, né? Vai piorar um pouquinho os dois, né? Que eu não acho que seja má ideia, honestamente. Pensando que o carvão é um recurso natural não renovável, se pensar nesse recurso, né? E se você misturar com um material com potencial energético que não tem valor, né? Quem sabe você está agregando valor a esse material, né? E minimizando o impacto desse material na natureza. 2 vezes, né? Não, eu não acho que seja ruim. Não sei quais seriam, né, as dificuldades para poder garantir a eficiência das operações, né? Como que é para garantir a eficiência dessas operações? Mas eu não vejo mal, não vejo como uma coisa má. Você pode estar reduzindo o teor de cinza que você vai gerar, né? A quantidade de cinza que você vai gerar, porque a biomassa gera menos cinza, né? Isso. E ao mesmo tempo reduzindo a emissão de CO2 ou de CO também, que o carvão emite muito CO. Então, eu acho que tem os prós. Tem mais prós enxofre, enxofre, principalmente. NOx, né? Isso. Tem um potencial de bons resultados, né? Mas é a questão da tecnologia, porque o leite fluidizado ela é uma tecnologia bastante delicada, vamos dizer assim, né? Não é, mas muito eficiente, né? mas muito eficiente, ou seja, mas ele está sujeito a algumas umas restrições, assim, não pode fazer qualquer coisa, né? Pode botar qualquer coisa lá. Não. Então, quando tu está projetado para fazer uma coisa e tu resolve botar outra, tu vai ter alguma dificuldade. Não, você tem que adaptar a tecnologia, senão pode correr muito mal, né? Então, muito bem. Pessoal, vamos lá, pessoal. Não temos mais perguntas. Então, encerramos. Pois é. Então, obrigado, Regina, mais uma vez. Foi bastante interessante. Eu acho Adorei, Paulo. Muito obrigada. Atendeu muito bem acho que o escopo da Semana do Meio Ambiente, né? Trouxemos aspectos bem específicos, no caso meu, da disciplina, e também relacionados com o meio ambiente, com o impacto ambiental. Isso acho que é bastante relevante. Espero que todos tenham gostado. Sim, eu também. Só quero reforçar aqui o pedido que o pessoal da organização pediu para todo mundo entrar lá preencher o formulário lá para confirmar a presença no evento, né, e depois receber o certificado. Então, entra no Perguntas e Respostas, tem o link ali, preenche o formulário, é bem rapidinho, e aí tem a presença garantida. Então, tá. Paulo. Obrigado, Regina, mais uma vez. Então, agradeço. Valeu, bom Abração descanso aí. para nós. Valeu. Tem uma mensagem aqui, você viu? Publicada. São as mensagens. As mensagens. Agora que eu vi que eu podia ver também.
Então tá, Paulo. Valeu, Regina. Um abraço. A gente recebe o link do que foi. Depois a gente recebe o link da gravação? Uhum. Acredito que sim. Fica gravado. Todas estão sendo gravadas e acredito que vai depois ser disponibilizada, né, para quem tiver interesse, né, para poder rever e analisar. Tá bom. Obrigado. Tchau, Paulo. Um abração. Um abraço.